pessoal, bem-vindos ao canal X Química da professora Lígia Lobo, sua professora particular de Química. Tá aqui, professora Lígia Lobo. E como eu prometi para vocês, hoje nós vamos falar sobre Química Orgânica, ou seja, nós vamos começar o nosso curso de Química Orgânica. Lembrando sempre que qualquer dúvida que vocês tenham, acessem o site, passem as suas dúvidas através do contato. Se não conseguirem, deixem no YouTube, onde tem o canal X Química, deixem as dúvidas lá, me perguntem. Acessem o Facebook, acessem o Pinterest, Instagram. Nós estamos em todas as mídias e o nosso único objetivo é ajudar vocês a entender química. No caso aqui, química orgânica. Eu recebi a semana passada um livro que eu achei extremamente interessante. Eu vou colocar aqui a capa para vocês verem. É esse livro aqui, tá? São 3 volumes. E esse volume aqui, ó, é do Pereira, Chemelo, Proti e Ciscato. Esses são os autores, é da editora Moderna, é Química, Princípios e Aplicações. Esse é o volume 3, e ele tem aqui uma explicação, assim, visual, que é muito bacana, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Veja, como entender a química orgânica dentro da sua vida, dentro da minha vida, dentro da vida de cada um de nós. Como entender como é que essa coisa dessas substâncias químicas orgânicas, essas moléculas orgânicas, como é que elas entram na nossa vida, né? Então, aqui vocês estão vendo uma plantinha, que ela está sendo cultivada dentro da água. Vocês sabem que a planta, ela tem a estrutura dela, ela tem uma parede de celulose, que é o que estrutura a planta, né? Essa parede de celulose, aqui, ó, foi aumentada. E essa parede de celulose mostra que ela é formada de microfibrilas de celulose, tá? Essa microfibrila de celulose, olha aqui, ó. Tá vendo essa microfibrila de celulose? Você tá vendo aqui? Ela é, como é que é? O que tem nessa microfibrila? Ela é formada por várias macromoléculas de celulose. E aí a pergunta, né? O que é celulose? Celulose é isso daqui. Celulose são cadeias orgânicas. Olha aqui, ó, olha aqui. Tá vendo? Então você vê que as cadeias orgânicas, elas se juntam, elas formam macromoléculas. As macromoléculas todas juntas formam a microfibrila juntas vão formar o que? A parede celular. E essa parede celular vai estruturar a planta da maneira como você a conhece. Então, olhando desse jeito, acho que fica mais fácil entender como que a química orgânica funciona. E, aliás, o que é química orgânica? A química orgânica, gente, a gente fala que é a química do carbono. Por que é a química do carbono? Porque é a química onde os compostos, eles são à base de carbono, tá? Deixa eu só ajeitar o caderninho aqui para vocês. Então, vamos aqui. O que é interessante saber a respeito do carbono? Primeiro, que ele é um elemento que tem a capacidade de fazer várias ligações com ele mesmo, e essa é a grande, vamos dizer assim, é o grande lance do carbono, né? Então, o carbono, ele se liga a ele mesmo, formando cadeias enormes, e essas cadeias enormes é que dão a quantidade de compostos que a gente conhece. A quantidade de compostos dentro da química orgânica é muito maior do que da química inorgânica. Outra coisa, toda substância orgânica, ela é formada principalmente por carbono e hidrogênio, certo? Então, aqui eu tô colocando uma cadeia aleatória, mostrando para vocês que ela é formada por carbono e hidrogênio, tá bom?
Olha que bonitinho, carbono e hidrogênio. Aí você vai perguntar para mim, mas por que você está fazendo desse jeito, né? Com essa configuração. Já já te explico, deixa eu falar outras coisinhas ainda. As substâncias inorgânicas são formadas por todos os outros elementos químicos, inclusive o carbono, mas a química orgânica, ela é formada principalmente por carbono e hidrogênio, e assim com uma menor frequência entre o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre e alguns elementos químicos, como o fósforo, os metais alcalinos, alguns halogênios. Elas são substâncias orgânicas na CNTP, uma atmosfera e 25 graus Celsius, elas são sólidas, líquidas e gasosas. E as substâncias inorgânicas, na maioria delas, são sólidas. Você tem as ligações, tipo de ligação. A ligação aqui, as ligações entre, são ligações moleculares, certo? Enquanto que nas substâncias inorgânicas, a maior parte delas predomina a ligação iônica. Em questão de inflamar, né? Que é inflamável. Então, vamos lá. Quem é inflamável aqui? Eu tenho a inflamável, a substância orgânica, ela é inflamável, a grande maioria dela. E a substância inorgânica, ela não é inflamável. Ela não se queima. Não se queimam, tá? Geralmente, veja que vou colocando aqui, porque para tudo existe exceção. Temperatura de ebulição. A temperatura aqui, ó, temperatura, vamos lá, temperatura de ebulição. Esse troço ferve? Ferve. Mas qual é a temperatura de ebulição? Aqui é muito grande, o composto orgânico, nos orgânicos, tanto pode ser alta, como pode ser baixa. E o que acontece nos compostos inorgânicos? No composto inorgânico, ó, no inorgânico, a temperatura de ebulição é alta, tá? Então, composto inorgânico tem temperatura de ebulição alta, os inorgânicos, sendo que o orgânico tanto pode ser alta como baixa. E temperatura tanto de ebulição quanto a temperatura de fusão. E a condutividade elétrica, que é outra coisa muito importante, ó, a condutividade elétrica. O composto orgânico, o que acontece com ele? Ele geralmente não conduz a corrente elétrica. Então, vamos colocar aqui, ó, não conduz, tá? Então, ó, não conduz corrente elétrica. E a maioria dos compostos orgânicos, inorgânicos, eles conduzem corrente elétrica quando fundidos ou dissolvidos em água, tá certo? Então, essas são as principais diferenças entre um composto orgânico e um composto inorgânico. Mas a grande característica da química orgânica são as propriedades do carbono. É isso que a gente vai ver agora aqui, ó. Propriedades. As propriedades do carbono. Então, o que o carbono faz de tão interessante para ser criado toda uma área da química para ele? Então, a primeira coisa, ele tem a capacidade de se ligar a ele mesmo, como eu falei para vocês, formando longas cadeias. Outra coisa, ele pode se ligar sempre, o carbono, ele vai ter 4 ligações, tá? Só que essas 4 ligações aqui, ó, são 4 ligações.
E essas 4 ligações são iguais. Tá certo? Uma ligação não é diferente da outra. E o que que acontece? Acontece que ele pode se ligar assim, ele pode se ligar assim, formando uma dupla ligação. Olha aqui, uma dupla. Peraí que essa canetinha também já deu o que tinha que dar. Ele pode formar esse jeito aqui, ó, uma tripla ligação. Ele pode fazer isso daqui, ó, 2 duplas ligações, tá? Então, essa característica aqui, ó, gente, essas características dele se ligar com outros elementos ou com ele mesmo, através de duplas, triplas ou através de 2 duplas, é que faz com que haja tantas substâncias diferentes dentro da química orgânica, né? Tantas substâncias que a gente conhece, medicamentos, a maioria deles são todos feitos através da química orgânica. Você tem aí várias substâncias completamente diferentes. Deixa eu ver aqui, mostrar algumas coisas para vocês aqui que eu achei interessante também. Ó, vocês querem ver aqui, ó? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão olhando aí? Aqui, eu tenho isso daqui é plástico, tá? Isso aqui é uma sacola de plástico que você já viu pelo menos 1 milhão de vezes na tua vida. E o que que é esse plástico aqui? É um polietileno. O que que é um polietileno? Polietileno é uma cadeia de carbono. E aqui eu tenho, ó, a cadeia de carbono, que é um pedacinho dela, das moléculas de polietileno, tem um pedacinho, como da mesma forma que você viu a formação lá da parede celular, a mesma coisa acontece aqui, vai formar esse tipo de plástico. Aqui, ó, isso aqui é uma proteína, a proteína que está presente na carne. Esse tipo de proteína também é química orgânica. Essas substâncias aqui, ó, uma proteína, você tem aqui um plástico, aqui embaixo você tem outras 2 moléculas diferentes, que você tem um butano, butano é o gás de cozinha, e você tem o metilpropano, que são moléculas que têm as mesmas quantidades, né, de carbono, mas fazendo estruturas diferentes, muda a substância completamente, tá bom? Então, vamos pensar numa coisa. Primeira coisa, como é que eu faço para poder começar a estudar química orgânica? Eu já sei, então, que na química orgânica, a maioria dos compostos, a química orgânica, ela é formada por carbonos, por uma quantidade grande, pequena, média, tem várias formas de se ligarem. O carbono possui 4 ligações, essas 4 ligações são iguais, podem estar dessa forma, podem estar dupla e 2 simples, tripla e 1 simples, ou 2 duplas. Essas ligações aqui, elas formam as ligações do carbono. Condutividade elétrica, basicamente, ela não conduz eletricidade, os compostos orgânicos não conduzem. Temperatura de ebulição e temperatura de fusão do composto orgânico normalmente, tende assim de ser alta ou baixa, mas quando é o composto inorgânico, sempre a temperatura de fusão e ebulição é alta. Maioria dos compostos orgânicos são inflamáveis, ó, inflamáveis. E o tipo de ligação entre as moléculas, basicamente, ligações moleculares, tá bom? Então, aqui, gente, aqui bem estruturadinho o início da química orgânica. O que a gente vai ver depois disso? A gente vai ver de que maneira esses carbonos se ligam e como é que a gente vai fazer para poder entender os tipos de cadeias que são formadas, tá? Então, aqui eu fico por aqui, eu fiz um vídeo curtinho para que vocês consigam perceber o início da química orgânica.
Qualquer problema que vocês tiverem, me mandem aí um recado. Aguardo vocês na nossa próxima edição. Lembra sempre que a gente está trabalhando com o caderno. Nós estamos trabalhando, o nosso modo de trabalhar aqui é esse. É o caderno, são as canetinhas coloridas e é sempre escrevendo e mandando para vocês uma aula diferenciada, uma aula particular. Por que disso? Porque eu acredito que a mídia já tem muita aula pasteurizada, vamos dizer assim. Então, vamos fazer uma coisa que fique mais ligada professor-aluno, que é um momento que não está sendo vivenciado agora, tá bom? Hoje abriu as inscrições para o vestibular da FUVEST. Espero que vocês atentem a isso, porque tem um tempo certo, né? E tem o pagamento também. Para quem pediu isenção, não há o pagamento, mas precisa saber se foi isentado mesmo, né? Fora isso, os exames já estão marcados, assim como também dos outros vestibulares. Aguardo vocês para a próxima aula, onde a gente vai ver como que esses carbonos formam as cadeias. E é claro, depois o grande nó, vamos dizer assim, da química orgânica, que são as funções e as nomenclaturas, tá bom? Abraço, obrigado pela sua audiência e a gente se vê novamente. Até lá. Coração para vocês. Estamos juntos.